Olá, boa tarde, audiência. Muito bem-vindos ao webinar que a InfraFN, juntamente com a Rei Tokyo, preparou exclusivamente para vocês. É realmente uma alegria muito grande tê-los aqui nessa tarde de hoje. Muito porque o conteúdo é para falar sobre um assunto muito importante. A gente está falando de higiene do ar, que é nada mais que um tema que ganhou muita relevância agora durante a pandemia. E por isso, lógico, esse webinar ele é um convite para que cada um de vocês reflitam quanto à importância de cuidar da higiene do ar dentro das edificações, seja na edificação de trabalho, seja na edificação residencial, seja numa escola. Não importa, porque com isso, quando o gestor se preocupa com esse tema, ele está nada mais, nada menos do que protegendo aí e mantendo a saúde dos colaboradores e usuários dessas edificações. Então, para detalhar um pouco mais esse conteúdo, a gente chamou dois especialistas muito especiais. A gente está falando nada mais, nada menos do Lucas Anadrez. Ele é biomédico com mestrado em inovação tecnológica pela Universidade Federal de Minas Gerais. E também é fundador e comunicador científico do canal Olá Ciência. Quem não conhece, muito legal o canal. E também muito conhecido o Dr. Roberto Martins Figueiredo, que é carinhosamente conhecido como Dr. Bactéria, que ele é o diretor técnico da Microbiotécnica, que é um centro de assessoria em engenharia ambiental e análises laboratoriais. E antes da gente convidar aí o Lucas para iniciar a sua apresentação, eu gostaria de convidar o Carlos Peçanha, que é o diretor técnico da Rei Tokyo, para que ele também dê boas-vindas para vocês, tá bom? Até já. Ok. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado por vocês estarem prestigiando o nosso evento, o evento que a gente está ajudando a promover aqui. A Rei Tokyo é uma empresa mundial que tem um objetivo muito claro, que é de proteger vidas, melhorar o ambiente, e essa é uma questão que a gente pode estar trabalhando aos poucos nessa parte da Covid, especialmente, da prevenção de arboviroses, através de ações preventivas. Então, hoje é um prazer que a gente traz esse tema de qualidade do ar, de higienização do ar, que é um tema muito importante, e vocês vão ver no conteúdo que ele acrescenta bastante. A gente volta a falar daqui a pouco um pouco mais sobre soluções de higiene do ar, mas agora a palavra está com os especialistas aí. Bom evento. Muito bem, Lucas. Então, eu gostaria que você, por gentileza, iniciasse a sua apresentação. Obrigado, Leto. Obrigado pela oportunidade, pessoal, de poder falar sobre esse tema tão importante, que é a questão da higiene do ar na situação de pandemia que a gente está vivendo, mas também em outras situações que a gente deve ver aí para o futuro, É importante falar desse tema porque é um tema de saúde pública. Mas para contextualizar todo esse momento, eu queria trazer um pouco da história da Covid-19, de quando que realmente esse tema de higiene do ar passou a ser importante para a maioria das pessoas. Quem trabalha com isso já lida com isso há muito tempo. A gente sabe que existem bactérias, vírus, no ar, e com a Covid-19 é que esse tema ganhou popularidade. Então, quando que a gente passou a nos preocupar exatamente com a higiene do ar? Vou falar para vocês por que é importante a gente olhar para isso com mais calma, com mais cuidado. Tá? Como a Leia me apresentou, sou biomédico, mestre pela UFMG, também sou comunicador científico no Olá Ciência. A gente tem aí um alcance de mais de 8 milhões de pessoas nos últimos 90 dias. É um alcance que a gente considera um sucesso, principalmente quando a gente está falando de saúde pública. E eu estou aqui hoje como um especialista que vem lidando com essa situação de pandemia desde abril do ano passado, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, tá? Bom, a gente sabe que a Covid-19, ela é uma doença nova do ponto de vista científico. Apesar da gente estar convivendo com esse vírus aí há mais de um ano, a gente sabe que para a ciência, em questão de 90 dias, ou seja, os primeiros 3 meses do ano passado, tudo mudou. A gente começou a estudar sobre a estrutura do vírus, sobre a forma de transmissão, e foi uma coisa que foi sendo atualizada rapidamente pelas autoridades de saúde pública. Tanto é que até hoje a gente vem aprendendo muito. E uma das principais dúvidas que surgiram no início da pandemia era como que a Covid é transmitida. Porque se a gente não entende como que o vírus é transmitido de pessoa a pessoa, a gente não entende como se proteger. E naquela época, lá em março do ano passado, quando a doença recebeu o seu status de pandemia, a gente tinha uma noção, mas não tinha todo o conhecimento sobre isso. Foi o que foi atualizado ao longo do ano passado que eu vou trazer para vocês aqui. Então, como que era esse conhecimento sobre a transmissão da Covid no início da pandemia? Então, eu trouxe uma reportagem da Nature de abril de 2020. A Nature é uma das maiores revistas científicas do mundo e ela tem um editorial jornalístico em que eles atualizam de tempos em tempos, o que está acontecendo no mundo. E a dúvida que se tinha era: o coronavírus é transmitido pelo ar?
Especialistas na época não confirmavam isso. As evidências não eram suficientes, de acordo com a OMS, e a gente tinha um alerta de que pegar essas evidências poderia levar anos e custar vidas. E a gente vai entender por que a Covid ser transmitida pelo ar muda tudo. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Eu vou explicar para vocês. O fato da Covid ser transmitida pelo ar muda completamente a forma como a gente entende máscaras, muda a forma como a gente se protege em ambientes fechados e muda também toda a questão de higiene do ar, que é o tema do nosso webinar de hoje. Então, quando a gente teve a pandemia se iniciando no mundo, a gente sabia de duas formas de transmissão principais, que era a transmissão por gotículas, né? A pessoa fala, tosse, respira e ela vai eliminar gotículas que caem no chão, e a transmissão por contato com superfícies. É uma transmissão que hoje a gente sabe que é uma transmissão que ela é menos frequente do que a transmissão por gotículas, está aí sim, mas a gente sabe que ela é menos importante em relação à transmissão por gotículas. Mais uma outra transmissão, que é a transmissão por aerossóis, que são pequenas gotículas que pairam no ar, a gente não tinha certeza sobre isso, né? Só que tudo muda, mais ou menos em junho, julho do ano passado, com esse animal que a gente está vendo aí, que é o furão, muito conhecido aí fora do Brasil, mas no Brasil pouca gente conhece esse animal. E por que ele muda todo o cenário? Porque ele é um modelo muito importante para a gente estudar doenças respiratórias e a transmissão de doenças. É um animal que se infecta com coronavírus e outros vírus respiratórios. E como que eles fizeram esse experimento? Em junho do ano passado, eles pegaram esses animaizinhos, colocaram em gaiolas, como vocês estão vendo aqui. Essa primeira gaiola, ela tinha 2 animais e apenas um deles estava infectado. Tá? Um deles estava infectado com coronavírus. E eles separaram as gaiolas por um espaço e com uma membrana. Ou seja, era impossível que gotículas de saliva fossem transferidas para outra gaiola. A única forma desse furãozinho aqui ser contaminado é se ele fosse infectado pelo ar. Ou seja, o coronavírus teria que caminhar pelo ar através da janela da gaiola e cair nesse lado. Então era uma dúvida que se tinha. E com esse experimento, todos os 3 furões terminaram contaminados com o vírus. Então, eles estavam infectados ao final do experimento e, através disso, foi a primeira evidência de que a gente tinha que o coronavírus era, sim, um perigo ainda maior porque ele era transmitido pelo ar. Ou seja, muda toda a lógica de proteção. Ambientes fechados, mal ventilados, com uma baixa qualidade do ar, são também prejudiciais na questão da pandemia. A gente pode ter vários problemas com transmissão entre pessoas que às vezes não estão próximas, porque elas se encontram aerossóis que estão pairando no ambiente. Tá? Então, em 8 de julho, é que as autoridades começaram a atualizar as evidências sobre isso. Evidências acumuladas sugerem que o coronavírus está no ar, mas a ideia não colou para as autoridades de saúde. Teve muita divergência entre especialistas e foi necessário que essas evidências se acumulassem para que em outubro do ano passado fossem feitas as primeiras recomendações sobre como que a Covid é transmitida e o que a gente tinha que fazer com relação a máscaras, ambientes fechados, ventilação e purificação de ar. Tá? Então, os governos demoraram um pouco a se atualizarem sobre isso e até hoje a gente vê muita desinformação sobre como a Covid é transmitida na população em geral. Então, o que mudou, né, pessoal? A gente tem a transmissão por gotículas, ela continua sendo importante, por isso que é importante fazer o distanciamento, né, de pelo menos 1,5 metro em áreas abertas, mas em áreas fechadas, talvez não seja o suficiente fazer 1,5 metro. A gente precisa de outros métodos de proteção, que eu já vou falar para vocês, porque esses aerossóis são essas pequenas gotículas que pairam no ar e ficam 3, 4, 5, já foi detectado 9 horas de aerossóis contaminados com coronavírus no ar. Então, são pequenas gotículas que realmente causam aí podem causar uma infecção em pessoas, dependendo do tempo em que essa pessoa passou por ali. Se teve alguém infectado e eliminou essas partículas se acumularam no ambiente, porque estava tudo fechado, sem purificação, uma outra pessoa que às vezes não tem ninguém ali, ela vai chegar e vai se infectar, dependendo da carga viral. Então, é uma transmissão importante que tem que ser observada. E a transmissão por superfícies, ela continua sendo possível, mas ela vem tendo menos importância em relação às outras formas de transmissão do ponto de vista epidemiológico. Então, a gente tem mais transmissão por gotículas, aerossóis e bem pouca transmissão por superfícies, né? A gente vai atualizando os conhecimentos e mudando a nossa forma de se proteger. Então, como que a Covid é transmitida? Quando a gente olha para isso, a gente vê que restaurantes, locais fechados, às vezes fazendo um distanciamento ok, um distanciamento correto, até com essas placas de acrílico, podem não ser suficientes quando as pessoas estão sem máscara, né?
Supermercados, que são ambientes fechados, muito cheios de pessoas de várias situações ali, podem estar doentes, nem sabem, circulando, então é uma situação complicada também. E o próprio escritório, né? Então, reforçando também o uso de máscara e a gente ligar a chave para outras formas de prevenção. O CDC atualiza em outubro as suas recomendações de como a Covid é transmitida, colocando como higienização, purificação e ventilação de ambientes uma das formas mais importantes de prevenir a Covid. Isso foi em outubro de 2020. Né? Então, como que a gente atualiza? Foi por isso que lá no início a gente não tinha a questão das máscaras, tinha até toda aquela polêmica se devia usar ou não máscaras, porque a gente não sabia exatamente como que o vírus era transmitido. Mas hoje a gente sabe que máscaras PFF2 são máscaras que têm uma eficiência maior até do que as máscaras de pano, são ideais para ambientes fechados, ambientes em que você vai ter aglomeração, vai ficar muito tempo. Então, são a melhor forma de proteger contra essas gotículas maiores e também contra os aerossóis. O distanciamento permanece e a principal mudança que entra, além do álcool gel, né, que sempre foi aí uma das formas mais eficazes de prevenir contra bactérias, vírus, que ele desativa todos esses micro-organismos, a terceira forma é a ventilação e a higiene do ar. Então, primeira coisa, pessoal, dar preferência aos locais abertos, né? Porque aí a gente vai ter rapidamente uma dispersão dessas partículas no ar. Caso você esteja num lugar fechado com janelas, é interessante abrir as janelas, posicionar os ventiladores para as janelas para a gente criar uma exaustão do ar que está ali dentro, né? Nem sempre é possível, mas existem também outras soluções, como, por exemplo, adquirir filtros com o filtro HEPA, que é um filtro que filtra essas partículas de forma muito eficiente, né? E recorrer a purificadores de ar. Então, resumindo aqui, evitar muito tempo em ambientes fechados, ventilar os ambientes, diminuir o número de pessoas por ambiente. Então, se você está numa empresa, num escritório, tem uma sala de reunião, fique distanciado, fique mais distanciado até do que normalmente você ficaria numa situação normal. Porque se esses aerossóis estão se acumulando, essas pessoas podem se infectar à distância. Então, diminuir o número de pessoas por ambiente e, finalmente, recorrer a purificadores de ar. Assim, a gente vai melhorar a ventilação do ambiente, vai melhorar a higiene do ar e, com certeza, ter uma qualidade do ar melhor. Alguns purificadores até medem a quantidade de partículas, né? E medem também as impurezas no ar, o que é algo bem interessante para a gente conversar. Bom, eu sei que a minha apresentação foi rápida, basicamente o que eu tinha para falar era isso, a gente tem bastante conhecimento sendo atualizado e eu me coloco à disposição aí para perguntas e até para algo que eu não tenha citado nessa apresentação. Obrigado, Léa. Muito obrigada, Lucas, por sua participação. Realmente você trouxe um conteúdo super importante. Eu acho até que todo esse conteúdo, ele desmistifica um pouco tantas fake news que a gente tem acompanhado no mercado, né? E agora, eu queria a participação do Dr. Roberto Figueiredo, para que ele fale para a gente um pouquinho, né, realmente, qual a importância da qualidade do ar para a manutenção da saúde das pessoas, principalmente em ambientes fechados. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Não sei até onde vai, né? Está passando no Japão, né? Daqui, né? Então, gente, acho que a vantagem da gente trabalhar muitos anos nessa área aqui, eu já trabalho, embora pouca idade, né? Eu já trabalho há uns cerca de 40 anos nessa área, né? E eu vejo que é impressionante como o medo, o pavor, e talvez até a política, um pouquinho pelo menos, né, se fala muito, mas principalmente o medo, ele causa desinformação, causa erros, causa uma série de coisas, né? Então, nós estamos vendo que essas conclusões aqui, que até o Lucas falou super bem, todas essas conclusões eram conclusões que já tinham sido tomadas há muitos anos atrás. Que há muitos anos atrás nós estamos cansados de ter o quê? Doenças de outono e doenças de inverno, que são principalmente doenças voltadas para a parte respiratória, né? Nós estamos cansados de ver as famosas síndromes dos edifícios doentes, né? Onde nós trazemos mais de 20 pessoas das pessoas num prédio têm problemas pulmonares devido a problemas de quê? De fungos, até na época, foi até de 77, lembro da parte da legionela, né? Por isso que dos legionários, que deu até o nome de legionela, daqui, que era uma síndrome também respiratória, né? Aí foi indo, aí a pessoa sempre falava assim, quais eram as doenças sazonais, doenças de outono? Eram doenças, gripe, resfriado, eu falei sarampo, quer dizer, doenças mais voltadas para a parte respiratória. E o pessoal falava sempre o quê? Falava para a gente, abre a janela dos ônibus.
Abra tirando os ombros. A avó da gente, que foi a maior microbiologista que já existiu na face da Terra, ela falava para a gente o quê? Menino, abre a janela para arear, que quanto mais arejar, mais saúde. Mais saúde. O que ela falava? De troca de ar. De troca de ar puro. Isso daqui que ela comentava, né? Aí veio isso daqui, nós passamos em 2009, pela H1N1, né, que chegou a essas mesmas conclusões que a gente já tinha muito tempo de sazonalidade. Aí nós entramos no Covid, né, do ano passado, isso. Aí deu um pavor desgraçado que o pessoal falava, aumentava mil coisas, que tem que lavar, tem que desinfetar, tem que tirar a roupa. O pessoal tinha gente tirando a roupa na entrada de casa. Eu fui sempre contra isso. Falei, não tira, vocês têm vizinhos, seus vizinhos têm celular, vocês vão ficar mais famosos que o coronavírus. Então falavam disso daqui. Começou a desinfetar. Tem gente que passava horas lavando e desinfetando compras. Deixava um saquinho de castigo 3 dias. E nada disso, eu vivia falando, gente, é doença respiratória, não tem nada a ver com isso daqui é mais relacionado, até que chegou uma conclusão que é descobrir o ovo, né? Descobrir o ovo, que a doença respiratória se passa pelo ar. Quer dizer, uma coisa que é meio lógico, e que tem pouca gente. Mas enquanto isso daqui demandava, o que nós tivemos? Nós tivemos 220 milhões de técnicos em higiene no Brasil. Todo mundo era técnico em higiene. Então o pessoal falava assim, tem que desinfetar com cloro? Vou encher de cloro. O que nós tivemos? O ano passado. Então, nós tivemos o quê? Tudo relacionado com medos que as pessoas causaram sem mostrar a causa definitiva. Até que chegou-se à conclusão que já era meio óbvio de pensar que uma doença respiratória é ocasionada pelo quê? Pelo ar. Pelo ar. Então, nós temos que dar o quê? Um ar puro. Agora, fica meio ilógico você falar ar puro em São Paulo, ar puro em uma série de municípios aqui, né? Porque nem sei se isso existe, não dá nem para comprar isso, né? Mas dá para você, pelo menos, diminuir a quantidade de poluentes que tem esse ar, né? Então, você tem o quê? Você pode fazer... você tem os sistemas a vácuo, os sistemas de aquecimento, ventilação, ar-condicionado. Dá para trabalhar com eles? Até que dá. Dá para trabalhar com esses sistemas todos aqui. Mas vai dificultar todo o sistema, porque se você for colocar filtros EPAs, que eles diminuem a capacidade, a velocidade de termos isso daqui. Então, espera um pouquinho, mas a gente dá para fazer alguma coisa a nível local. Para isso que foi, então, criado o sistema de troca de ar, que é ventilação, e o sistema de filtração. Esses dois aqui é o segredo da coisa, gente. Ventilar e filtrar. É o segredo da coisa, que não era segredo, que o pessoal redescobriram o ovo, né? Aí os técnicos maravilhosos aqui, o que eles foram? Eles criaram sistemas de filtração fantásticos, baseados em quê? Principalmente, qual é o filtro que dá para pegar, inclusive até vírus? Falou-se assim, o EPA. Mas muita gente fala que o EPA só pega partícula de 0,3 micras. Será que é isso? Aí teve que entrar a NASA para fazer um trabalho super técnico no final do ano passado e falar que, gente, isso daqui nós estamos usando em foguete que faz a captação e segura vírus também, né? Então, eu dei essa informação. Aí os técnicos maravilhosos aqui, por exemplo, vocês aqui que estão providenciando esse webinar, vocês pegaram essas informações aqui e criaram todo o sistema de filtração no ar. Então, a ventilação está com a pessoa que está no local e vocês estão dando a filtração. Quer dizer, vocês estão dando o quê? Qualidade de vida e possibilidade das pessoas voltarem ao trabalho, voltarem a estudar, voltarem às escolas, né? Voltarem à vida normal. Isso daqui, se Deus quiser, logo, logo o coronavírus ele acaba tudo. Mas vocês podem ter certeza que está ouvindo a gente que as doenças sazonais são chamadas sazonais porque elas nunca vão terminar, tá? Por isso que esses sistemas, todos que vão ser apresentados para vocês aqui, que vocês vão conhecer, são sistemas maravilhosos que vai trazer qualidade de vida para vocês. Muito bem, doutor Roberto, o senhor comentou, né, que agora a gente está precisando voltar às aulas, né, voltar para os espaços de trabalho, mas quais seriam, na verdade, os procedimentos mais indicados para que a gente fizesse essa volta com segurança? Bom, a primeira coisa que tem que fazer, que tem que ter, gente, enquanto durar a pandemia principalmente,
Distanciamento. Agora fica até... Você sabe que é mais fácil você falar distanciamento para garotada, que o pessoal fala outra coisa. Quem fala é que não tem filho, né? É mais fácil você indicar para molecada do que para pessoal de 20, 21, 22 anos. Que a molecada segue mais do que essa rapaziada aqui. Distanciamento, porque essa rapaziada, eles querem se abraçar, tudo. Então, por enquanto durar a pandemia, gente, temos que usar máscaras, né? Mas, se Deus quiser, já está sendo providenciado que até setembro, outubro, vacinação para todo mundo. Vacinação para todo mundo. E uma coisa que é fundamental, que acho que nunca deve sair mais da nossa vida, tá? São sistemas de purificação e filtração de ar e ventilação nos locais, tá? Que você não tem mais só coronavírus. Mesmo que o coronavírus saia, o que eu acho que vai continuar, certo? Mas mesmo que não tenha mais ou diminua, você sempre vai ter gripe, resfriado, todo ano, variantes novas, tudo isso, nós temos que controlar. Tem que ter um controle. Você só controla pelo quê? Ventilação e filtração de ar. Muito bem. Pois não, Peçanha, que você queria complementar? Eu acho que é bem interessante a gente falar num ponto. Eu conheço essas duas figuras faz tempo. O Lucas há menos tempo porque ele é mais novo. O Roberto eu conheço há muitos e muitos anos. Tem um fenômeno muito interessante, que tem até uns blogs que falam disso, internacionais. Eles falavam muito dos super spreaders, que são super dispersores, tá? Então já era bem evidente essa questão de que algumas pessoas que têm uma carga viral muito grande, mesmo assim conseguem andar, conseguem ter comportamentos normais, acabavam contaminando o ar de lugares de uma forma absurda. Você tem casos de uma pessoa passou por uma clínica e deixou mais de 10 pessoas contaminadas, ela só entrou e saiu da clínica. O Lucas estava comentando num bate-papo nosso aqui sobre um restaurante na China que uma pessoa no outro andar se contaminou, ou seja, o ar foi levado pelo ar-condicionado até o outro andar. Então, esses super spreaders, esses super dispersores, tá, são pessoas que a gente não consegue detectar. E não é só onde ele encosta, é onde ele respira. Então, isso que foi falado aqui foi bem interessante, porque, querendo ou não, essa pandemia está trazendo uma mudança de paradigmas, né? Está trazendo uma mudança de consciência. Então, a vacina não vai ser a salvação da parte, vai voltar tudo ao que era. Não, ela vai mudar paradigma, sim. A vacina é fundamental para que a gente mude e alcance uma imunidade de rebanho suficiente para que a gente não tenha problemas na saúde. Mas é muito legal falar que, assim, ninguém sabe quem é um super dispersor, ninguém sabe como identificar esse super dispersor. Então, se eu não tiver um sistema bom de melhorar o meu ar, eu corro riscos, mesmo que eu esteja com uma situação de álcool gel e de luva e distanciado, como o Lucas bem mostrou. Muito bem. Lucas, você gostaria de complementar? Sim, o Peçanha tocou num ponto muito importante com relação aos super espalhadores, e eu queria complementar com relação à questão do tempo de exposição. Muita gente pensa, né, que o ônibus, por exemplo, pode ser um local de alta exposição pela quantidade de pessoas que estão ali, mas ele teoricamente é um período rápido que você passa em comparação com o seu escritório ou uma consulta médica. Então, esses locais fechados, onde você não tem tanta circulação de ar e tem um ar-condicionado, por exemplo, atuando, são muito perigosos, porque você tem um acúmulo de partículas. Então, sim, essas pessoas super espalhadoras muitas vezes são assintomáticas, e a questão dela ser super espalhadora é porque, às vezes, ela fica muito tempo num local onde passa muita gente e vai infectando uma atrás da outra. Então, de fato, a gente tem que sim olhar para a higienização de ar, a gente tem que procurar ferramentas que consigam eliminar mais rapidamente essas partículas do ar, seja com ventilação ou com instrumentos de purificação mesmo, máquinas para fazerem isso, né? Muito bem. Bom, eu gostaria então de convidar a nossa audiência para ver uma solução que pode contribuir muito aí para a higiene do ar. Vamos lá? Vamos entrar. Lé, essa é a hora que você fala, tá aqui presente o fulano da Bahia, o fulano do Amazonas, é a dica do pois rádio. É. Você fala, vai dar um abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul que tá assistindo. Eu tô aqui, inclusive, com a Raquel Varela. Eu sou de Ribeirão Preto, viu? Eu sou de Ribeirão Preto. Eu tô aqui com a Raquel Varela e ela estava perguntando aqui pro Lucas se você gostaria de dar... Só um instante, por favor. O vídeo está entrando, cara, aqui.
você pode voltar. Bom, agora que nós vimos o vídeo, inclusive tem aqui uma pergunta da audiência, que é para o Lucas, que é a Raquel Varela, e ela está perguntando o seguinte: se você acompanhou, à luz aí das manifestações que a gente teve nos Estados Unidos, referente aos Black Lives Matter que aconteceram, se você acompanha alguma coisa, já que a gente teve tanta manifestação de rua. Com relação à transmissão do vírus, porque, sim, toda manifestação que você aglomera pessoas, ela tem um risco de gerar um evento super espalhador. É justamente aquilo que a gente acabou de falar. Quando você tem potenciais infectados, essas pessoas podem espalhar para muita gente. Então, qualquer aglomeração, independente de por que está acontecendo, ela vai ser um evento potencialmente super espalhador. Existem meios de se diminuir esse risco. Lógico, uma manifestação ela está em ambiente aberto, então esse risco de transmissão por aerossóis acaba diminuindo, mas o risco por gotículas ainda existe. Então a gente precisa continuar usando máscara, fazendo distanciamento, por mais que seja difícil numa manifestação, né? Sempre higienizar as mãos para não tocar em pessoas ou evitar tocar em pessoas desconhecidas ou fora do seu círculo social, né? E evitar ficar conversando muito também, porque isso acaba, por mais que a máscara proteja quase 100% das gotículas ali, acaba saindo alguma coisa, né? Nenhuma estratégia ela é 100% eficaz. A gente precisa somar estratégias para poder gerar uma proteção maior. Muito bem. Eu queria agora fazer uma pergunta para vocês. Assim, nós estamos entrando numa estação um pouco complicada. A gente está saindo agora do outono e entrando no inverno. Quais são as indicações que vocês poderiam deixar aqui para a nossa audiência? Bom, eu acho que você prepara as doenças que você vai ter no inverno do ano anterior. Tá? Então, você prepara, por exemplo, cobertores, edredons, blusas, tudo, elas têm que ser lavadas, gente. Tem que ser lavadas, secas e guardadas em TNT, em sacos de TNT. Tá? Por quê? Porque elas não pegam poeira. Essa poeira doméstica, aqui para você ter uma ideia, 85% da poeira doméstica é formada por pele humana. De pele humana. Se você for juntar isso daqui com uma umidade acima de 70%, que pode acontecer, principalmente, se acontece um pouco de chuva, tudo isso daqui, ou mesmo um quarto fechado com a colocação errada de um umidificador ambiental, que é terrível, né? Isso daqui faz com que aumente a umidade, isso daqui vai ser um banquete para ácaros. Os ácaros que vão multiplicar e vão te dar rinite, asma, uma série de coisas. Além disso, vai ter uma multiplicação enorme de bolores. Esse bolor pode ter na parede, pode ter laranja. Né? Gente, nós estamos vendo uma coisa que ainda está muito duvidoso ainda, do fungo negro, da mucormicose que está aparecendo agora. Os fungos causadores, né? Se você vai ver quais são esses fungos, rhizopus, mucor, são fungos do ar, são fungos que tem na parede, que tem na laranja, que tem nisso daqui, tudo, né? E nos tratamentos que são feitos para o Covid, são justamente tratamentos que diminuem a resistência da pessoa, diminuem a imunidade. E esses fungos são oportunistas. Esse daqui foi um que apareceu, de repente, a ponta do iceberg. Então, a gente pode dar muita condição para vários outros oportunistas aparecerem, né? Então, você pode fazer isso, diminuição, não arrumar a cama na hora que você acorda, arrumar a cama só depois de 1 ou 2 horas, você tem que esperar essa molecada adora isso, né? Esperar que ela seque, que seque bem depois. Colocação de desumidificadores ambientais, para que diminua abaixo de 70%, loucura colocar umidificador ambiental, isso que ela joga lá para cima, não lavagem de travesseiros, né? Nunca lavar travesseiro, não colocar travesseiro no sol, tá? Não colocar colchão no sol, né? São tudo coisinhas que você vai fazer. O Lucas falou super bem, que você não tem uma razão, uma coisa só que você faça para diminuir, é um conjunto de fatores que você vai fazer para diminuir. E, sem dúvida nenhuma, a melhor coisa que tem é cuidar do seu ar. Cuida do seu ar, gente, que cuidando do seu ar vai te diminuir muito infecções respiratórias, sem dúvida nenhuma. Muito bem, então, Roberto, eu queria só acrescentar uma pergunta para o Lucas. Lucas, quando você estava fazendo a sua apresentação, você falou aí da questão do contato, né? Eu estou te perguntando isso porque os gerentes prediais, os facility managers, logo que começou a pandemia, eles tiveram
assim, uma quantidade muito grande, né, de soluções que apareceram no mercado para evitar aí esse contato, né? E coloca plástico nas botoeiras e faz isso, faz aquilo, etc, etc e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a gente deve se comportar quando o assunto agora é contato daqui por diante. Certo. Bom, a questão das superfícies, ela tem que ser importante sim pelo coronavírus, existem casos, ela não é a mais importante para o coronavírus, mas a gente sabe que existem outras doenças que são principalmente por contato. A gente sabe, por exemplo, que a própria gripe, né, ela é transmitida através de gotículas que ficam em superfícies, então, às vezes um colega infectado com gripe, ele vai trabalhar, ele infecta todo mundo que está perto dele ali, não pelas gotículas do ar, mas sim por causa que ele encostou em algum lugar, o outro foi lá, pegou um garfo, um copo, uma própria superfície, um teclado que estava infectado. Então, a gente tem que pensar que a pandemia ela abriu os nossos olhos para um problema, igual o doutor Roberto falou mais cedo, que era um problema real há muitos anos atrás. A gente tem que continuar olhando para as superfícies porque existem outras doenças que, dependendo da pessoa, também podem causar casos graves, né? Outra coisa é diminuir o número de pessoas dentro do mesmo ambiente por muito tempo. Eu falei isso mais cedo, né? E esse distanciamento que a gente faz, se a gente for ver agora no inverno, complementando até a última pergunta, a gente tem o costume de fechar todas as janelas porque está frio. Ainda mais com a questão de temperaturas baixas, o pessoal está voltando aos escritórios, né? Voltando a trabalhar normalmente agora com esses anos de pandemia que a gente está vivendo. É um momento em que as outras doenças que estavam adormecidas, que não tinham acontecido no ano passado por causa do distanciamento, vão voltar a acontecer. Então, contato, a gente continua limpando as mãos. A principal prevenção na pandemia de H1N1 era o álcool gel. Não é à toa. Ele desativa a maioria das bactérias, a maioria dos vírus que estão ali nas superfícies, né? E é uma questão de higiene acima de tudo, principalmente por fungos e bactérias que também podem causar doença. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui da audiência que eu vou colocar para vocês. Na verdade, é o Thiago Rodrigues, ele é da Nuclep. Ele queria saber o seguinte: hoje a gente tem os splits, né, dentro dos ambientes residenciais principalmente, dentro das empresas a gente tem aí os dutos. Como que a gente deve trabalhar quando a gente está falando desses dois temas, quando a gente fala sobre a importância de manter a higiene do ar? Bom, tratando-se de dutos, existe até lei, né? Existe até lei. Depois que morreu o nosso ministro, né? Morreu um dos ministros, surgiu uma lei com a quantidade de esporos mínima, né? Ou máxima que pode ter num determinado ambiente. Então, você tem que fazer essa análise semestralmente para ver se não pode ultrapassar. Isso aqui tem que fazer essa limpeza de duto. Existem empresas seríssimas que fazem essa limpeza de duto muito adequada, eles fazem análise pré e pós, né? Com relação ao ar-condicionado, as pessoas têm que fazer pelo menos uma coisa, gente, que é óbvia, de pelo menos de 15 dias, e é rápida. Você tem que tirar o filtro e lavar esse filtro com água e sabão no tanque. Parece que é uma coisa assim do outro mundo, mas é uma coisa super fácil. Eu fiz o cálculo aqui, você não gasta mais de 3, 4 minutos para fazer isso, né? Você não respira. Se você vai num hotel, eu faço isso, eu não sou chato, mas eu faço. Eu abro o ar-condicionado do hotel que eu estou e vejo como é que está o filtro lá dentro, né? E vou e chamo. Eu não tenho obrigação, estou pagando, não tenho obrigação de ficar respirando aquela poeirada toda que está lá dentro, né? Então, você tem os seus direitos aqui. O pessoal vai e lava, ninguém nunca reclamou disso. Então, você tem que fazer na sua casa também. Então, são coisas básicas e mínimas, né, que as pessoas teriam que fazer. Muito bem. A nossa audiência também, a Raquel Varela, ela voltou para fazer um complemento com você, Lucas, dizendo o seguinte: bom, como a gente tem muitas manifestações, a gente inclusive acompanhou algumas aqui no Brasil também, então com o uso da máscara PFF2, você reduz bastante essa contaminação. Ela queria ouvir um pouco sobre isso. Sim, com certeza. Máscaras PFF2 hoje são o principal instrumento de proteção individual e coletiva depois da vacina. A gente tem que pensar sempre que a saída da pandemia não são as medidas secundárias, é a vacinação. A máscara PFF2, ela tem esse nome porque ela atende uma norma, né, do Ministério do Trabalho e também da Anvisa, que eles têm uma avaliação para isso. E essa norma faz com que essas máscaras tenham que atingir 94% de eficiência de filtração de uma partícula de um determinado tamanho. E essas partículas desse determinado tamanho cobrem grande parte das partículas que são eliminadas e que levam vírus e bactérias. Então, sim, hoje,
usar uma máscara PFF2 é mais eficiente até do que usar uma máscara cirúrgica de 3 camadas ou uma máscara de pano de 3 camadas. Se essas medidas fossem disseminadas pela população, não são máscaras caras, até para serem usadas como medidas de política pública. São máscaras baratas que empresas podem olhar para os seus funcionários, que sim, em ambientes fechados funcionam muito bem, em ambientes abertos melhor ainda por causa da ventilação, e que fariam grande diferença na transmissão do vírus. Muito bem. Peçanha, você queria complementar, por favor? Se eu não sair do mudo, ninguém me escuta. Mas, assim, eu queria comentar uma coisa que é interessante. O que o Roberto falou, e complementa com o que o Lucas falou, é bem legal. Essa história do ar-condicionado, de você olhar no hotel e ir atrás, você percebe que sempre a solução está na nossa mão. Sempre eu tenho que ser o agente ativo da minha saúde. Eu tenho que ser o agente que vai atrás. Então, eu não posso esperar, que se eu estou pagando A, B ou C, que alguém resolva para mim isso e deixar de outro lado, tá? Até porque nem todo mundo vai saber fazer essa higienização de ar-condicionado, os mais baratos menos ainda. Então é importante que você olhe sempre a qualidade daquilo que você está fazendo, e nesse momento de Covid está muito claro a importância que isso tem. Dentro do que o Lucas falou, o Lucas é um cara muito educado, muito polido, tá? Ele tem um ponto que ele não quis abordar, eu acho importante abordar, tá? A máscara PFF2, ela não é mais confortável. Por quê? Porque ela funciona, ela junta no teu rosto, ela te aperta, ela atrapalha o cabelo? Atrapalha. Eu tenho que usar um tipo que prenda atrás da orelha e que incomode menos. Mas, assim, máscara que não incomoda, dificilmente está te dando uma proteção adequada. A gente cansa de ver nas ruas as pessoas com o nariz de fora ou a máscara frouxa, ou seja, ela quer usar, mas não quer incômodo. Não tem isso. O remédio é amargo, tá? Então, a máscara PFF2, ela é fundamental e você tem que se adequar e se acostumar a usar. Eu sou do tempo, o Roberto também é do tempo, Leia e o Lucas não, em que a gente tinha aquela questão do cinto de segurança que não era obrigatório em cidade ainda. E colocar o cinto era um incômodo danado. Hoje, às vezes eu entro no carro para pegar algo no porta-luvas, quando hoje eu estou de cinto e não consigo alcançar o porta-luvas porque eu coloquei o cinto antes de esticar o braço. Então, assim, essa questão de hábito ela é fundamental. O que a gente quer trazer não é uma questão definitiva, como o Lucas me falou, e sim, é uma somatória, mas nessa somatória toda, você é o agente ativo, você é a pessoa que vai escolher o que é melhor para a sua saúde, e a gente está vendo o custo que tem escolhas, às vezes, pelo mais confortável, pelo mais barato, né? Muito bem, obrigada, Peçanha. Tem mais uma pergunta aqui da audiência, o Luiz Felipe Ferreira Barroso, que diz o seguinte: os equipamentos de filtragem, eles precisam ficar ligados somente no horário de expediente ou eles precisam ficar ligados 24 horas? Olha, eu indico ligar 24 horas. Ligar 24 horas, porque você tem poluição ambiental, tá? O que acontece quando existem pessoas no local, principalmente, que é falado pela literatura, é que você vai revolver, você vai levantar as coisas que caíram, né? Então, a melhor coisa é você permitir, pelo menos que uma quantidade mínima caia, para que haja essa movimentação disso. Então, o aparelho tem que ser ligado, gente. Não tem aquela história de se só ligar quando você entrar na sala. Né? Aí, quando o ar começar a ficar bom, você já saiu. Entende? Então, não é lógico isso, tá? Então, você tem que ter uma ligação. O ar tem que te receber, o local tem que te receber com ar bom, para você não pegar a doença. Tá? Não você cuidar do ar para quando você não estiver lá. Muito bem. Inclusive, a gente tem aqui uma afirmação, né, um comentário do Jair Acioli, que ele fala que no centro empresarial onde ele trabalha, eles têm uma central de renovação de ar e ela fica 24 horas ligada. Até porque, imagina, eu estou filtrando o ar, quanto menos gente tiver, mais limpo está esse ar, melhor eu estou filtrando ele, eu não vou gastar mais o filtro com isso. O filtro, ele vai pegar muita partícula quando tem muita partícula entrando. Se está fechado no ambiente, ele está deixando aquele ar cada vez mais puro, mas eu não estou comprometendo o filtro, não. Eu só dou mais chances das partículas entrarem no sistema de filtragem e serem capturadas. Muito bem. Você queria complementar com alguma coisa, Lucas? Não, eu queria falar sobre a questão da máscara PFF2, uma coisa que vale a pena falar também. Eu vou contar a experiência pessoal, porque às vezes as pessoas pensam, o especialista pensa de uma forma e ele é o único no mundo. Sim, as máscaras PFF2, elas são bem desconfortáveis, mas dependendo da situação, você não precisa usar uma máscara PFF2. Vamos lá, você vai descer para colocar o lixo, ou então vai ficar ali no parquinho com seu filho, na sua casa, por exemplo, no seu condomínio. Você pode usar uma máscara de pano, porque você está num ambiente aberto. Agora, você vai ficar num lugar fechado, com muita gente, por muito tempo,
Aí é questão de risco, é você saber mensurar aquilo. Então são todas medidas que se somam para diminuir o seu risco. Não existe risco zero, existe diminuição de risco. E a gente tem o racional para poder ir adicionando medidas uma após a outra para conseguir chegar no menor possível. Muito bem, voltando aqui à questão dos filtros, a gente ainda tem aqui 2 perguntas da audiência. A primeira, que é da Rosemary Leão, ela gostaria de saber em quanto tempo ela deve limpar os splits, né? E ainda continuando, o Thiago Rodrigues do Nuclep pergunta o seguinte: em local que possui o ar-condicionado central, né? Possui algum tipo de filtro? E caso exista, em quanto tempo ele deve ser trocado? Olha, gente, vou pegar pelo que eu vejo experiência aqui, tá? Não existe tempo. Vai depender do nível de poluição, de onde você está. A mesma coisa que falar do seu filtro do seu carro, que você tem que trocar a cada 10 mil quilômetros, não sei o quê. Pô, uma coisa é você morar em São Paulo, numa poluição, outra coisa é você morar numa fazenda que está cheia de terra, que você vê o dia inteiro com terra, às vezes você tem que trocar a semana toda. Às vezes você está morando numa cidade como Ribeirão Preto, que é uma cidade maravilhosa, com baixo nível de poluição, tudo isso, né? Então você pode trocar um período. Então, quem vai determinar exatamente é o técnico que você contratar para essa troca de filtro que você faça, né? Inicialmente, talvez você troque numa velocidade menor, né? Mas de acordo, aí você vai adaptando pelo nível de poluição que você tem e pelo ordem de movimento que você faça, né? Igual você está numa casa que você mora sozinho, você movimenta esse negócio todo, você limpa a geladeira de quanto tempo, tá? Ou se você mora numa casa que tem uma família com 10 pessoas, quanto tempo você limpa a geladeira? Então é diferente. Você tem que chamar realmente um técnico para te avaliar de quanto tempo você troca. Embora já existe nos manuais, já existe periodicidades determinadas mínimas para essa troca. Que não é que não está ali, acho que dá duro mais uma semana, que é a história do jeitinho, né? Sempre temos uma semana depois que o produto vence, né? Não tem não, gente, tá? Não tem não. Tem também uma curiosidade, a gente tem alguma norma, alguma NBR aí com relação aos filtros para sistemas de climatização? Tem sim. Tudo isso aqui tem normas, tem leis, né? Tem leis que são bastante rígidas, viu, em cima disso. A gente tem acompanhado aqui, eu tenho acompanhado em termos de análise, que eu faço em termos de análise, né, de ambiental, de ambiente. Então, são análises bem rígidas, sempre visando essas famosas síndromes do edifício doente, né? Que uma pessoa pegando uma doença que pode ser relacionada com o prédio, né? Isso daqui pode dar problemas trabalhistas bastante sérios. Muito bem. A gente tem aqui uma contribuição do colega de mercado, estou falando do Leonardo Kozak, que ele fala o seguinte: a gente já filtra, por exemplo, a água que nós tomamos todos os dias, né? Já passou da hora de a gente começar também a filtrar aí a qualidade do ar. Excelente. Bom, tem uma pergunta aqui para o Lucas, quem está perguntando é o Adelson Fernandes, que ele diz o seguinte: Lucas, no seu canal você já falou da química do amor. Agora eu gostaria de perguntar sobre a química do odor. Então a pergunta dele é: uma loja em um shopping próximo à praça de alimentação pode vender menos do que poderia? Olha, a química do odor é o seguinte: tudo que... Obrigado a Deus por seguir o canal, inclusive. Tudo que a gente cheira, que a gente sente, né, na verdade são pequenas partículas ali que carregam uma fórmula química, uma substância química, e a gente reconhece isso como um cheiro ou outro, né? Então, sim, a gente vai ter diferenças de qualidade do ar, dependendo da distância de determinado local. Então, se você trabalha no local, tem uma loja muito próxima de uma praça de alimentação, certamente você vai ter partículas ali que estão vindo da cozinha dos lugares. Faz sentido, sim, a gente pensar em higienização do ar, pensando também em odores, né? Porque acredito que esses filtros, da mesma forma que eles têm capacidade de filtrar pequenos micro-organismos, as grandes gotículas de gordura, gotículas de água que carregam essas substâncias químicas, eles também vão ter essa capacidade de filtrar. É importante ter a noção de que um vírus ou uma fórmula química, uma substância química, eles são microscópicos. A substância química é ainda menor, né? São átomos e tudo. Mas eles são carregados por gotículas. E essas gotículas é que são filtradas pelos filtros. Então, elas encostam no filtro, o filtro não deixa elas passarem adiante. Então, talvez esse tipo de ferramenta que possa servir para uma coisa, sirva para odores também.
Tem uma pergunta para o doutor Roberto, do Thiago, ele está perguntando o seguinte: existe a RDC da Anvisa a respeito do tema da filtragem? Existe sim. Tá? Existem normas técnicas, tudo. Mas nesse caso vai até além, viu? Não é só RDC, não. É lei. É lei, a coisa vai mais profunda. Né? O pessoal precisa ver que existe uma diferença muito grande de RDC, de norma para lei. Né? Por exemplo, existe uma norma que os ovos têm que ser vendidos sob refrigeração. Quem vende? Vende. Agora, se botar nos Estados Unidos, existe lei que os ovos têm que ser vendidos sob refrigeração. Então, lá o pessoal vende. Então, existe, aqui relacionado com o ar, já não é somente RDC, é lei realmente. Você não pode ter uma quantidade estipulada de esporos por metro cúbico de ar de 6 em 6 meses, então isso aqui é avaliado. Muito bem, a gente tem mais uma questão bastante interessante aqui do Rodrigo Meyer, que ele pergunta o seguinte: o que vocês acreditam que vai acontecer em relação ao futuro? A gente vai ter uma ampliação aí de vigilância sanitária, o que vocês acham que vai acontecer exatamente para que a gente mantenha aí os ambientes saudáveis? Bom, eu vou falar rapidinho, porque os outros dois têm muito a falar, e se eu deixar eles depois, eu perco a chance. Na verdade, como eu falei, é uma mudança de paradigma, tá? O Roberto falou muito bem que nós temos milhões agora de epidemiologistas, infectologistas, pessoas, todo mundo lê uma manchete de jornal e acha que sabe. Então, isso vai mudar, esse conceito de higiene e de limpeza vai mudar. Qualquer um que teve o susto de ter um amigo, um familiar internado, ou pior ainda, a infelicidade de ter um óbito gerado por Covid, sabe que não dá mais para encarar da mesma forma, né? Então, eu não espero uma mudança só legal ou de cima para baixo. Eu espero uma mudança nas pessoas mesmo. Mesmo vendo, como eu falei, pessoas com máscara e nariz de fora, já é um movimento benéfico, a pessoa está tentando, pelo menos, usar uma máscara. Vai? Então, eu acredito sim que vamos ter mudança, vamos ter uma consciência diferente e o aspecto saúde ganha uma proporção muito maior no mundo agora. Então, eu quando vou a um lugar, eu vou exigir que ele tenha mais saúde, quando eu vou me hospedar num lugar, quando eu vou comer em um lugar, quando eu vou viajar para um lugar, a percepção que eu vejo é essa, que o item saúde passa a ser mais exigível, ou seja, passa a ser mais cobrado também. Agora eu quero a opinião dos especialistas também. Vou falar rapidamente, para deixar para o Lucas, né? Então, eu vejo para ter uma live que eu fiz há pouco tempo, fiz uma live com 10 garotos de 8 anos, de 8, 9 anos, tá? Que eles tinham liberdade para perguntar o que eles queriam. Uma escola que fez esse trabalho, eles fizeram toda uma campanha no seu total, então os 10 ganharam e fizeram a live comigo. As perguntas foi do nível assim, que eu fiquei até assustado, sabe? Falando de máscara, viu, Lucas? Falando de máscara, falando de uma série de coisas, que eu acho impressionante. Então, o que eu estou vendo aqui é que uma geração nova está surgindo. Tá? Uma geração nova que até arrepia quando eu falo isso. Coisa que a gente, durante tantos anos, tentou tirar na cabeça das pessoas, mas às vezes a pessoa está muito velha para mudar hábito. Para mudar hábito. Então, está vindo uma garota, uma nova geração que aprendeu meio na surra. Aprendeu na surra, mas que o vírus deu uma surra em todo mundo. Mas eles aprenderam, então eles já sabem o que é higienização. Esses termos para eles já não é difícil. A molecada não reclama mais de usar máscara, não reclama mais de lavar a mão, né? Ninguém mais acha você fresco se você pedir para o cara tirar o sapato para entrar na tua casa, né? Então, mudou o aspecto higiênico. Acho que, não digo que vá durar 100%, mas, por exemplo, eu já sei de empresas que estão colocando no manual de contratação, que a pessoa, quando tiver uma infecção respiratória, obrigatoriamente use de máscara. Tá? Então, isso daqui já são mudanças de paradigmas que estão acontecendo. Então, eu sou muito positivo nisso. Acho que vai mudar muita coisa aqui. O que você acha, Lucas? Doutor Roberto, fico feliz de ouvir isso, porque é uma visão que eu também tenho, bom, que está acontecendo mais amplamente aí. Eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal. Ano passado, né, já trabalhava há 5 anos com divulgação científica, mas o trabalho que a gente vem fazendo cresceu muito por causa da pandemia. 90% do nosso crescimento veio durante a pandemia, e a percepção que eu tenho é que sim, existem pessoas que são resistentes à questão, até por motivos políticos ou outros motivos, mas que sim, existe uma grande parcela da população que começou a entender a ciência, começou a entender saúde de uma forma diferente.
E essa geração que o senhor está falando, realmente, eu concordo com o senhor, eu vejo que as pessoas mais jovens têm uma consciência ambiental maior, uma consciência de higiene maior, coisa que a minha própria geração já não tinha mais. A gente começava a ver isso na escola, mas não dava tanto valor. Essas crianças realmente estão com essa visão. E contando um caso específico que eu tratei lá de Brasília, que eu tive um colega tatuador, ele tinha um pequeno negócio, e a gente tem que diferenciar o que é o medo e o que é a preocupação, né? Existem pessoas que têm medo, muito medo de se infectarem, de terem algum problema, uma doença. E existem pessoas que querem sair daquela situação da melhor forma possível. E esse rapaz tatuador era uma pessoa desse tipo. Ele queria sair da situação, mas não tinha o conhecimento para tal. Então a gente deu conhecimento para ele poder fazer uma boa ventilação do ambiente, para ele conseguir organizar bem a loja dele, para ele se sentir seguro. E o que os clientes dele falaram foi que, poxa, você é tão cuidadoso que eu me sinto seguro também. Então, para vocês terem uma ideia, durante a tatuagem das pessoas, o contato é muito próximo. Então, ele dá uma máscara PFF2, ele investiu em ambiente ventilado, ele mudou completamente, ele comprou um aparelho para medir a taxa de CO2 no ambiente, mostrando para os clientes dele que ele está num ambiente seguro, e a qualidade do ar dentro da loja dele é melhor do que na rua, que é um ambiente ventilado. Então, as pessoas se sentem seguras e acabam querendo voltar. Então, é o tipo de consciência que está sendo disseminada entre pessoas que estão pensando mais à frente. Eu acredito que a gente falar disso agora, nesse momento, é muito importante. Porque eu tenho certeza que vai ter gente pensando assim, como que eu melhoro não só a minha saúde, mas também a saúde dos meus clientes, as pessoas que convivem comigo. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui da Irineuda Ventura, que ela é da área hospitalar, e ela faz uma pergunta que é o seguinte: nas salas de manipulação de quimioterápicos, há uma exigência de você ter 2 barreiras de entrada. Ela queria saber se isso realmente é obrigatório, ou se somente uma não seria o suficiente. Bom, gente, nós estamos vendo o que está acontecendo lá na Índia, né? Na Índia, poxa, nós temos 200 milhões de pessoas. A gente só está ouvindo, mas não tem a menor ideia do problema que é lá. Pô, lá tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, 15% de diabético. Tá? Pessoas com uma imunidade jogada lá para baixo. E eles estão tendo muitos casos da mucormicose, justamente por causa dessa baixa imunidade. Quem está fazendo tratamento de câncer, está fazendo câncer o quê? Com imunossupressores. Se o cara já está doente, vai jogar a imunidade dele lá para baixo. Gente, nós temos germes no ambiente, nós temos germes no nosso corpo, germes em todo lugar, que são chamados germes oportunistas. Por que eles são chamados oportunistas? Que estão só esperando uma oportunidade para te dar uma doença. Tá? E essas imunoterapias estão dando. Então, a menor quantidade de germes oportunistas você puder botar em contato com essa pessoa, maior chance você está dando para essa pessoa. Então, essas dupla barreira é uma chance que você está dando para essa pessoa não ficar doente. O que vocês acham? Concordo, é isso aí. E é importante também, existem regras para isso, né? A gente tem uma sala de paramentação normalmente, quando é uma indústria farmacêutica muito, muito séria e está mexendo com vidas além do normal, né? A gente precisa dessas regras justamente para isso e para evitar contaminação por outros contaminantes também da própria pele da pessoa que está levando ali para o produto. Eu acho que nesse caso a gente está muito bem servido. As pessoas que eu conheço da Anvisa e do pessoal, são pessoas muito competentes nisso, e você vê que os tipos de exigências eles são muito bem embasadas, tá? É diferente do que você vê normalmente em outros órgãos até. Então, eu acredito que sim, que uma só não seria o suficiente, e vou dar até um exemplo prático também que é interessantíssimo. Nos anos 80, eu fui visitar uma fábrica de leite em pó, e eu achei fantástico, porque para entrar na fábrica, você tinha que passar numa sala que ela tinha um banco de inox no meio, ela era de alvenaria com inox em cima. Por quê? Porque você não tinha como pisar do outro lado sem tirar o seu sapato e colocar um sapato, um propé do outro lado. Eu achei aquilo fantástico, era anos 80. Ou seja, alguém já olhou, analisou e viu que, opa, eu estou mexendo com leite em pó, então eu não posso correr o risco. Então, eu não acho que seja demais, não, e como foi falado aqui, alguém calculou esse risco e achou conveniente, e eu realmente acredito na Anvisa e na forma como eles trabalham para estabelecer essas regras. Muito bem, agora a gente tem uma pergunta aqui, bastante interessante, que é de um gestor, que é o Marcelo, ele pergunta o seguinte:
Quando você, às vezes, tem um provedor de serviço que cuida da manutenção da climatização dentro do seu espaço de trabalho, como é que você fiscaliza isso para saber se todo esse trabalho realmente está sendo feito dentro das normas que são necessárias? Bom, tem jeito, tá? Você pode fazer uma fiscalização, por exemplo, por análise. Eles são até obrigados, o pessoal tem que fazer uma análise, vai fazer um sistema de limpeza de dutos dentro de um shopping, de uma indústria, né? Você faz uma análise do ar ambiental que existe e depois a limpeza. Você faz. E, além disso, você tem que pedir todos os laudos, todas as autorizações, tem vigilância sanitária, não é brincadeira, não é o Chiquinho da esquina, né? O povo, né? O popular tucano, né? Que a pessoa conhece muito essa terminologia a nível de aplicação, né? Não é aquele cara que vai simplesmente usar um fim de semana, usar algum produto para pegar o filho dele e fazer. Tá? Então, acho que você tem que ter uma empresa de qualidade, então você tem que privar pela qualidade. Então, existem normas, os produtos que você compra, equipamento que você compra. Gente, você tem equipamentos, não vou nem olhar preço, mas de diversa qualidade. Aí vai depender também de qual a qualidade que você quer que os seus clientes tenham. Então, vai depender mais de você do que dos outros. Uhum. Eu acrescento uma coisa interessante aí, Roberto, que eu acho que assim, tudo isso começa na aquisição. Começa a você saber o que você quer comprar e como você comprar. E para isso tem especialistas. Você pode falar com o fabricante do ar-condicionado, você pode falar com o fabricante da refrigeração, você pode buscar com a pessoa que já te forneceu o equipamento informações para buscar um prestador de serviço que tenha esse compromisso. E aí é aquela velha história do que eu pago, o que eu não pago. Uma vez numa reunião com uma pessoa que reclamava de um preço de um serviço, eu perguntei para ela se ela escolhia no supermercado as coisas só pelo preço também. Ela disse que não, que leite ela só comprava tal, que fruta tal, não sei o quê. Então, eu falei, poxa, por que você vai isso? Não, olha só, é a mesma lógica. Então, no meu ente empresarial, eu tenho que ter um requisito mínimo de qualidade e, a partir desse patamar, eu vou estabelecer uma competição de preços. Então, está tudo muito ligado. Dificilmente você vai ter uma pessoa muito incompetente querendo cobrar muito caro. Geralmente, a única chance que ele tem de compra é o preço. Então, aí é que você tem o primeiro sinal de que você deve pesquisar mais a fundo. Muito bem, eu queria até complementar, Peçanha, com o que você falou, o que a gente observa, né, principalmente nas contratações, as pessoas priorizam preço, falam em qualidade e prazo de entrega, mas tem um componente que é super importante, que é o risco. Qual o risco que você está comprando para o ambiente? E esse risco, ele nem sempre é observado. Então, acho que isso também a gente tem que estar bastante atento. Bom, a gente já está indo quase aqui para o finalzinho, é super legal aí ter a participação da nossa audiência. E a gente tem uma última pergunta aqui, é do Rodrigo Maier, ele pergunta o seguinte: e a utilização do ozônio, não teria uma maior eficácia no tratamento do ar? Quem quer falar? Olha, sobre ozônio, eu não sei responder, prefiro não me comprometer com relação a isso. Doutor, você quer comentar? Bom, o ozônio já foi... Se você vê pelas indicações do CDC, o CDC ele fala assim, nós vamos pela indicação da OPAS, parece até aquela doce que vai jogando para o outro, né? A OPAS, ele tem uma série de restrições com a utilização de ozônio. Tá? Principalmente que a utilização do ozônio, ele pode ter uma reação e formar substâncias tóxicas para o nível de ozônio que pode existir no ambiente. Então, por isso que o que é indicado atualmente, está sendo indicado pelo CDC, sem dúvida nenhuma, é a filtração com filtro EPA. Filtro EPA que tem um resultado excelente. A única observação que existia em relação ao filtro EPA era daquele do 0,3 micra, que já foi derrubada pelo trabalho da NASA. Que eles comprovaram que a filtração do EPA está na base de nanômetros. Né? Então, já foi comprovado que tem essa eficiência. Pô, se a NASA comprovou, quem somos nós para falar que não é verdade? Né? Então, é a indicação atualmente, a gente não arriscaria não, a não ser que o CDC modifique a opinião dele, mas por enquanto a opinião deles é filtração por filtro EPA. Eu vou só bem rapidinho ainda no ozônio, dizer o seguinte: o ozônio é um baita no microbiocida, isso é indiscutível, tá? Sim. O problema é a calibração que você tem que fazer para usar o ozônio com segurança. Ou seja, o ozônio em si não é o problema é o que eu tenho que fazer
para gerar uma concentração de ozônio suficiente para me dar segurança e, ao mesmo tempo, segurança de matar os micro-organismos, ao mesmo tempo, segurança para quem está ocupando aquele local. Então, eu acho legal entender isso. Por isso, essa dificuldade em se colocar um parecer, porque é um sistema que você precisa ter muito acurado. É como se eu falasse usar a luz UV para matar. A luz UV mata muito bem. Ela é um super germicida. Porém, como que eu vou usar? Porque ela também tem riscos, entendeu? Então, era só isso. Não, vai ser que o V, quando você desliga, para. O ozônio continua quando você entra no ambiente. Então, aí está o problema maior. Bom, muito bem. Bom, indo agora finalizando aqui, eu gostaria de ter uma mensagem, não só do Lucas, também do Dr. Roberto, depois o Peçanha pode finalizar para a gente. Que mensagem vocês dariam aqui para a nossa audiência, que está tão preocupada realmente aí com a saúde dos ocupantes dos edifícios, para que eles realmente possam fazer uma gestão e estejam, assim, extremamente seguros de que o pessoal que está dentro dessa edificação, ele está dentro de um ambiente saudável? Vamos começar pelos mais jovens? Aí. Obrigado. Obrigado, doutor Roberto. Vamos lá. Todas as recomendações a gente tem que pensar individualmente, coletivamente e pensar como gestor também, né? Então, vou colocar primeiro individual, já falei na minha apresentação, máscara, PFF2 para lugar fechado, distanciamento e ventilação de ambientes, tá? Como medida coletiva, vacinação. E agora, pensando como um gestor, como é que ele melhora a qualidade de vida dos seus funcionários, a qualidade dos seus de atendimento dos clientes e tudo. Primeiro de tudo, caso ele queira investir nessa questão de higiene do ar, né, existem bons fornecedores, como foi falado aqui antes, a gente pesquisar bem esses fornecedores, entender se eles estão seguindo todas as regras, entender as especificações técnicas dos equipamentos, porque tem equipamento que às vezes não atende determinadas áreas, tem equipamentos que às vezes não vão suportar a quantidade de pessoas no ambiente, né? Então, conversar bastante, procurar um perfil técnico em alguém que vai fornecer esse tipo de serviço para vocês, né? Além disso, também orientar, comunicar mais com seus funcionários sobre essas questões de saúde pública. A gente tem pessoas de todos os tipos trabalhando nas empresas e muitas vezes a pessoa não tem tempo ou interesse de buscar. Então, investir em treinamentos com especialistas, com técnicos que entendam do assunto para a gente conseguir realmente disseminar o conhecimento. Eu acredito que se eu trabalhasse numa empresa com esse tipo de atitudes, né, eu ficaria satisfeito, que tivesse essa orientação para mim, que às vezes não tenho tempo de buscar. E eu me sentir seguro. Poxa, a empresa está investindo na minha qualidade de vida. Então, acho que isso faz toda a diferença quando se é funcionário. E quando é cliente também, a primeira visão que a gente tem, quando a gente entra num ambiente limpo, com ar higienizado, com ar puro, você sente. Então, acho que tem que buscar sempre a qualidade máxima do trabalho dentro do que é possível, né? Então, é isso. Muito bem, doutor Roberto. Bom, eu acho que toda coisa ruim tem o seu lado bom. Não é todo o seu lado ruim. Nós estamos vivendo essa pandemia aqui, que ela veio trazer para a gente aqui uma coisa ruim, né? Mas tem um lado bom da coisa, tá? A higiene virou moda, né? As outras doenças estão diminuindo, né? Está tendo uma consciência a nível ambiental. As pessoas estão pensando mais nas outras, porque são obrigadas a pensar mais nas outras, que a outra que pode contaminar ela, né? Isso daqui me lembra até um poema, né? Eu gosto muito de poemas, né? Ele tem uma que eu acho fantástica, que é a própria Cora Coralina, né? Ela fala o seguinte, que não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei de que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas, né? Então, eu espero que com esse webinar aqui a gente tenha tocado o coração de todo mundo, do mesmo jeito que tocou o meu, quando eu fiquei sabendo que ia falar, eu tive contato com um grupo aqui maravilhoso dessas pessoas fantásticas, pessoas que eu revi, pessoas que eu conheci, né, e pessoas que eu não pretendo deixar, né? São esses 3 grupos aqui. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade que vocês deram pelo menos para mim, né? E falar para todo mundo que não podemos cortar esse contato aqui. Vamos terminar esse contato. E esse daqui, gente, foi o webinar que eu dei para vocês, é o 001, de uma quantidade grande que vai aparecer daqui para frente, né? Então, foi um prazer, muito obrigado por isso. E, gente, o que eu falo para vocês é isso aqui, toque no coração das pessoas, do mesmo jeito que vocês tocaram nos meus. Muito bem, inclusive aqui o Lucas fala em conhecimento, né? Da gente disseminar todo esse conhecimento para os nossos funcionários. E a gente tem uma surpresa para vocês. A Rentoquil preparou um e-book super especial, inclusive o Peçanha vai falar um pouquinho sobre ele. A gente vai colocar aí para vocês um QR Code na tela, é só vocês
como fala, colocar aí no celular e você pode baixar esse material, mas se você não conseguir baixar, não tem problema nenhum, que depois a gente vai mandar para o e-mail de todos os participantes do evento, tá bom? Peçanha, por favor, o seu recado final. Bom, em primeiro lugar, agradecer a todos os participantes que estão dedicando horas da sua vida para estar aqui trocando ideias conosco, tá? Em segundo lugar, agradecer à Infra e a esses profissionais que estão aqui, o Lucas e o Roberto, que são amigos, pessoas que eu estimo muito, é muito bom estar aqui. E dizer que, como empresa, é uma satisfação de poder estar gerando esse tipo de informação ao público, tá? Esse e-book que você falou é um e-book muito, muito legal, até para fazer comunicação com os funcionários, com os clientes, onde você fala da contaminação interpessoal, pessoa a pessoa, da contaminação por superfície e da contaminação pelo ar. Então, é um e-book simples, mas bem conciso para que a gente possa transmitir para mais pessoas. Ele não é um compêndio técnico, ele é, sim, mais um instrumento de comunicação, porque o nosso papel como empresa bate muito aquilo que eu falei de uma forma resumida, mas a gente tem um slogan e uma missão na Rentokil. A gente fala muito que a gente protege pessoas e melhora vidas, tá? Essa é a missão da empresa. A gente tem um compromisso forte de proteger pessoas e melhorar a vida. Vocês viram um equipamento que foi mostrado aqui, e ele não é só um equipamento, tá? Ele é um sistema onde vou ter chance de conhecer aqueles que quiserem, porque eu posso optar por outros equipamentos, sim, mas se eu tiver que trocar o filtro, é como eu falar que eu vou tirar o filtro do meu ar-condicionado, do meu aspirador de pó no meio da sala. Então, são coisas que, se eu puder fazer de uma forma mais segura, é melhor. A gente tem isso, gostaria de dispor isso e vai estar com certeza juntos para estar apresentando mais e mais conteúdo que possa proteger pessoas e melhorar vidas. Era isso, gente. Muito obrigado. Muito bem, olha, para a audiência que talvez tenha chegado atrasada, a gente vai passar o filme para vocês assistirem novamente, tá bom? E assim a gente finaliza e agradece a participação de todos vocês e aguardamos vocês aí com mais conteúdo futuro, que você já sabe que a Infra está muito preocupada em levar informações de forma que a audiência dela esteja aí mais antenada com tudo que está acontecendo, para que possam fazer do dia a dia da gestão um local realmente bom para as pessoas trabalharem. Fiquem com Deus e se cuidem. Né?